para conceder a salvação. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ele assim ferido, só em agonia perecer. Carregou meu fardo para se livrar-me do pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu pra me salvar. Escarnecer do Salvador, mas não foi em vão que Jesus desceu para conceder a salvação. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ele assim ferido, só em agonia perecer. Carregou meu fardo para se livrar-me do pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu pra me salvar. Pra me salvar. Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da série Passaporte para a Eternidade. Hoje estudaremos juntos o domingo na Bíblia. O culto a Deus aos domingos tem apoio da Bíblia? Em o Novo Testamento, o primeiro dia da semana aparece apenas 8 vezes, não como dia de culto, mas sempre como parte de relatos históricos. O primeiro dia da semana aparecem cerca de 8 vezes no Novo Testamento e sempre como relatos históricos. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. São Mateus, capítulo 28, versículo 1. Esse texto que acabamos de ler fala que no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro.
Portanto, foi um acontecimento histórico. Elas não estavam ali guardando o primeiro dia da semana, o domingo. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. São Marcos, capítulo 16, versículo 1 e 2. Também este texto não está falando que elas estavam guardando o primeiro dia da semana, o domingo, apenas relatos históricos. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. São Marcos, capítulo 16, versículo 9. Esse texto também está mencionando que no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, Maria Madalena foi até o sepulcro. Então nós vemos aí que não tem nada a ver com santificação, a adoração do dia de domingo, isto é, o primeiro dia da semana. O dia que deve ser guardado é o dia de sábado, é o dia que foi abençoado, santificado, porque Deus nesse dia, Ele abençoou, santificou e descansou. Nada mais que relatos históricos. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. São Lucas capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. São João capítulo 20, versículo 1. A melhor maneira de compreender o sábado é estudando sobre o domingo na Bíblia, porque todos estão vendo que o primeiro dia da semana, o domingo, refere-se a relatos históricos, nada de adoração ou prestar culto a Deus. E nós temos pouquíssimos versículos falando sobre o primeiro dia da semana. No Novo Testamento, apenas 8 versículos e tudo relatos históricos. Os evangelhos foram escritos muitos anos após a ressurreição. Não existe qualquer registro de mudança da guarda do sábado. Não existe uma única passagem na Bíblia que fala que o sábado foi abolido. Portanto, o sábado é santo e deve ser guardado. Em nenhum texto bíblico, o domingo é chamado de dia do Senhor, ou sétimo dia, ou dia santo. Não existe nenhum texto na palavra de Deus que fala que o domingo é o dia do Senhor, que é um dia santo, que é um dia separado. Não existe. O único dia que a Bíblia fala que Deus abençoou, santificou e descansou é o sábado. Portanto, o dia que deve ser observado é o sábado e não o domingo, porque só o sábado tem essas 3 características que eu mencionei, onde Deus abençoou, santificou e descansou. Portanto, o dia de guarda é o sábado e não o domingo. Alguns guardam o domingo em honra à ressurreição, contrariando a Bíblia. Alguns guardam o domingo em comemoração à ressurreição, mas todos que agem desta maneira estão contrariando o que está escrito na Bíblia. Porque se as pessoas guardam o domingo para honrar a ressurreição, deveriam também guardar a sexta-feira, quando o Senhor Jesus morreu. Portanto, nem o domingo, nem a ressurreição e nem o dia da morte de Jesus, o dia a ser guardado é o sábado. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. A Santa Ceia é que nos foi dada para nos fazer lembrar do sacrifício de Jesus. Portanto, a Santa Ceia que nos foi dado para nós lembrarmos do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O batismo é o único símbolo bíblico da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Portanto, o batismo é o único símbolo da morte e ressurreição de Jesus Cristo. As pessoas guardarem o domingo, alegando que estão guardando para comemorar a ressurreição do Senhor Jesus, estão completamente equivocados, porque o dia a ser guardado é o sábado, não o domingo, escrito pelo próprio dedo de Deus na sua santa lei. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, o dia a ser guardado é o sábado e não o domingo. O batismo é a única ordem bíblica para honrar a morte e ressurreição de Jesus. Portanto, como já foi mencionado agora há pouco, o batismo é o único símbolo para comemorar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Uma reunião no domingo. Neste texto, verificamos que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana. Vamos ver que reunião foi esta. Reunidos pelo medo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. São João capítulo 20, versículo 19. Nesse texto nós verificamos que os discípulos eles estavam reunidos, mas na realidade eles estavam reunidos com as portas trancadas porque eles estavam com medo dos judeus. Nesse texto não fala que eles estavam ali prestando um culto, eles estavam realmente procurando um refúgio para se livrarem da opressão e das ameaças da nação judaica. Eles nem criam que Cristo houvesse ressuscitado. Finalmente apareceu Jesus aos 11 e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. São Marcos capítulo 16, versículo 14. Nesse texto nós verificamos e vimos aí Jesus censurando, reprovando a incredulidade deles, que não creram que ele havia ressuscitado. Portanto, todos estão observando que todos esses relatos são relatos históricos e espero que, com a ajuda de Deus, este tema possa ficar muito claro na tua mente e você ter a certeza absoluta que o dia de guarda é o sábado e não o domingo. Quando você está guardando o domingo, você está guardando mandamento de homens. E Pedro fala, importa obedecer a Deus e não ao homem. Nós só obedecemos o homem
quando ele está de acordo com a palavra de Deus, com as leis de Deus. Mas a partir do momento que o ser humano cria leis para desprezarem a palavra de Deus, desprezarem os mandamentos de Deus, nós devemos agir como Pedro: importa obedecer a Deus e não ao homem. Um lanche noturno seguido de um culto. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Atos capítulo 20, versículos 7 e 8. Paulo estava pregando na sinagoga. Paulo estava pregando na igreja. Eu penso que eles começaram aquela reunião à tarde, e como ele viajaria no dia seguinte, ele prolongou o seu discurso. Portanto, começaram ali aquela reunião nas horas sagradas, entraram no pôr do sol e estendeu-se aquela reunião até meia-noite. Portanto, Paulo estava aproveitando a cada momento ali para proclamar o evangelho, para falar do amor de Deus. Portanto, esta reunião, ela aconteceu no primeiro dia da semana, pelo fato do apóstolo São Paulo aproveitar o seu tempo para alimentar a igreja, para preparar aquele povo, para alimentá-los com o pão da vida, com a palavra do Senhor. Paulo aproveitou ao máximo o seu tempo. O que aconteceu com o apóstolo São Paulo, eu tive o privilégio de ter uma experiência semelhante. Iniciamos um trabalho na igreja do Campo de Fora, uma programação de testemunhos, 12 testemunhos ao vivo, onde gravamos esses DVDs. E nós iniciamos a programação às 4 horas da tarde e terminamos 11 horas da noite no primeiro dia da semana. E foi o que aconteceu com o apóstolo São Paulo. Ele, para aproveitar o tempo, estendeu a sua palestra até meia-noite. O primeiro dia da semana iniciou após o pôr do sol de sábado. Na manhã seguinte, no domingo, ele não foi à sinagoga, ele viajou. Vocês observaram que o primeiro dia da semana iniciou-se após o pôr do sol do sábado. O apóstolo São Paulo, ele estendeu o seu discurso até meia-noite, mas no dia seguinte não fala que ele foi para a sinagoga participar de uma escola dominical. Ele viajou. Portanto, esse texto deixa muito claro que realmente ele estava aproveitando o seu tempo para pregar o evangelho. O partir o pão era um hábito diário. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos capítulo 2, versículo 46. Portanto, o partir do pão era um hábito diário e eles participavam ali desses momentos com muita alegria. E eu peço a Deus que possa iluminar a tua mente, abrir o teu coração, que através desses estudos que estou apresentando e que já foram apresentados, você possa ter a certeza absoluta que o dia de guarda é o sábado e que Deus possa abençoar a tua vida e a minha vida também. Coleta diária de donativos. Quanto à coleta, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá ajuntando, para que se não façam coletas quando eu for. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2.
De acordo com esse texto que acabamos de ler, Paulo estava orientando para os cristãos, os líderes da igreja, fazerem as suas coletas no primeiro dia da semana, porque ele queria aproveitar o máximo do seu tempo para pregar o evangelho. E vocês verificaram que aí não está falando que eles estavam prestando um culto, estavam adorando a Deus. Não, ele estava dando a orientação correta, que ele queria aproveitar ali os seus momentos preciosos para apresentar a palavra do Senhor. Paulo não podia usar seu tempo aos sábados para coletar donativos. Paulo, ele não queria usar as horas sagradas do sábado para recolher donativos, e sim usar a cada minuto, cada segundo para proclamar, para pregar o evangelho, para anunciar Jesus ao mundo. Vimos todos os textos que mencionam o primeiro dia da semana, e são apenas relatos históricos. Vimos todos os textos que mencionam o primeiro dia da semana e verificamos que são apenas relatos históricos. Que você possa tomar a sua decisão e passar a obedecer os mandamentos de Deus. Inclusive o quarto mandamento, que fala da observância do verdadeiro dia de guarda, que é o sábado. Jesus diz que veio para cumprir a lei. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, não será omitido um i ou um tio da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que é dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Meu amigo, se não pode tirar um i ou um tio da lei até que tudo se cumpra, como que os seres humanos querem tirar um mandamento, o quarto mandamento, que fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar? Não se pode tirar um i ou um tio dos mandamentos de Deus. Que dia os apóstolos observaram? Sempre aos sábados, mas eles, indo no sábado à sinagoga, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos, capítulo 13, versículo 14. Temos também 42 e 44. O dia que os apóstolos guardavam sempre foi o sábado. Eu gostaria que todos lessem o versículo na íntegra. Muitas vezes nós lemos o versículo não na íntegra, porque senão levaria muito tempo, o vídeo ficaria muito extenso. Mas eu gostaria que todos abrissem a palavra de Deus e acompanhassem e lessem como os bereanos. Os apóstolos pregavam e eles conferiam para ver se realmente era aquilo que eles estavam pregando. Que todos possam também conferir e ver dentro da Bíblia que o dia que os apóstolos guardavam era o sábado e não o domingo. Os apóstolos pregavam aos gentios e aos judeus, sempre aos sábados. Paulo não trabalhava aos sábados, posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga,
Atos capítulo 18, versículo 3 e 4. Paulo, um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu, um grande evangelista. Hoje nós moramos em São Paulo, em homenagem ao apóstolo Paulo. Recebeu essa grande metrópole o nome de São Paulo. No entanto, o apóstolo Paulo, para não ser pesado à igreja, ele trabalhava construindo tendas para ganhar o seu sustento, para não ser pesado à igreja. Mas todos os sábados, o versículo não fala alguns sábados, todos os sábados ele pregava, discorria, ensinava a palavra de Deus. Que exemplo maravilhoso! Um grande pregador que poderia viver do evangelho, mas deu este lindo exemplo para não ser pesado a igreja. Ele trabalhava ali construindo as tendas para ganhar o seu sustento. Oxalá que cada missionário, que cada pregador, que cada evangelista seguisse este exemplo maravilhoso do apóstolo e trabalharem para ganhar o sustento, para não serem pesados à igreja de Deus aqui na terra. Não havendo sinagoga em uma cidade, os apóstolos procuravam um lugar quieto para orar. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Atos capítulo 16, versículo 12 e 13. Portanto, o dia que os apóstolos guardavam era o sábado. Nós estudamos, falamos vários textos a respeito do primeiro dia da semana e não encontramos nenhum texto falando que eles estavam ali reunidos para prestar um culto a Deus. Mas aqui todos estão acompanhando os apóstolos reunidos procurando um lugar quieto, tranquilo para adorar a Deus. Demonstração de gratidão e amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. São João capítulo 14, versículo 15. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tem um texto na palavra de Deus que diz assim, eu não estou mencionando para atacar ninguém, eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Há um outro texto que fala, aquele que observar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, ele se torna culpado de todos. E há um outro texto que fala, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Olha, e a Bíblia Sagrada está mencionando. Portanto, meu amigo, vamos obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, inclusive o Santo Sábado, e Deus vai abençoar a sua vida. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. É tão errado transgredir esse mandamento quanto qualquer outro. O mandamento diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Porque o versículo, o mandamento começa, lembra-te. Porque Deus, na sua onisciência, Ele sabia que os seres humanos esqueceriam de guardar, obedecer esse dia. Portanto, Ele teve o cuidado de colocar, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Interessante que Ele não falou domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Mas sim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Você irá obedecer a Deus ou ao homem? Meu amigo e minha amiga,
Nós verificamos nesse estudo que o dia de guarda é o sábado. Agora fica o apelo no teu coração. O sábado é o mandamento de Deus, o Criador dos céus, da terra, mantenedor de todo o universo, o nosso Criador, o Pai da eternidade, nosso Pai celestial. Você vai obedecer a Deus ou ao homem? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você, qual será a sua decisão? Não foi fácil para Jesus vir e morrer na cruz por você. Como você vai corresponder ao seu amor? Prezado amigo, esse foi o estudo de hoje. Que você possa falar como o apóstolo Pedro. Para mim, importa obedecer a Deus e não ao homem. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os seus familiares. Mas gostaria neste momento de fazer um apelo final. Quantos agora desejam falar: Senhor Jesus, eu aceito os teus mandamentos? Você poderia demonstrar diante de Deus essa sua decisão. Onde quer que você se encontre, numa classe bíblica, num pequeno grupo, numa igreja, não sei. Você poderia levantar a sua mão e falar: Senhor, eu aceito os teus mandamentos, me dê forças, me dê poder, eu quero te obedecer. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai aceitar a sua entrega e um dia você terá o privilégio de viver eternamente com Deus nas mansões celestiais. Que Deus o abençoe. Amém. Príncipes ou reis deste mundo, jamais com eles eu falei, mas eu sei de um rei de paz e de amor, que o mundo em suas mãos ele tomou. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Altas posições nunca tive, mas o amor de Cristo eleva-me. Sei que um dia irei ao reino que é sem fim, e um príncipe eu mesmo ali serei. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz.